Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, iniciando a nossa aula sobre independência dos Estados Unidos. Eu estou aqui no quarto do Miguel para fazer essa gravação. Espero que o som saia legalzinho, bacana e que vocês possam entender bastante sobre a aula de hoje. Não se esqueçam do álcool em gel, não se esqueçam de ficar em casa e não se esqueçam de fazer as atividades também, beleza? Bom, nosso tema é a independência dos Estados Unidos. A gente fala sobre a independência dos Estados Unidos como um dos eventos mais revolucionários da história, tendo em vista a importância que ela teve depois desse processo e a influência que ela tem, inclusive, nos dias atuais em todos os outros países do mundo. Mas, para começar, a gente tem que ter noção que essa independência ela tem como início um processo que vai lá atrás nos peregrinos, esses peregrinos que chegam na América em 1607. 1607 é um ano extremamente importante dentro da Inglaterra, porque é um ano em que vai existir muitas e muitas perseguições políticas por conta de todo o processo que a Inglaterra está vivendo. Se você quiser se aprofundar um pouco sobre isso, é bom você dar uma estudada ali sobre as revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, para poder entender melhor como que se dá esse processo e as suas influências. Na Inglaterra vai ter também uma perseguição gigantesca do ponto de vista religioso, aqueles que têm uma religião contrária à religião inglesa. Bom, outro item importante vai acontecer entre 1756 e 1763. Durante esse período vai existir a chamada Guerra dos Sete Anos. Aí no slide eu coloquei Rússia, mas está errado. Na realidade seria a Prússia contra a Áustria, um processo de conflito entre esses dois grandes impérios. E esses impérios vão envolver outros países, como Espanha, Portugal, Inglaterra e França. É interessante que, por exemplo, durante esse conflito da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra e a França vão disputar a região da América do Norte, que a gente conhece hoje como América do Norte. Mas aqui na América do Sul também vai ter disputas da região onde a gente conhece hoje como Rio Grande do Sul até o Uruguai. Essa região vai ser uma região já de disputa desde o século XVI, por conta do famoso e fatídico Tratado de Tordesilhas. Mas esse não é o nosso foco hoje. Vamos ver o que vai acontecer depois. Entre os anos de 1764 e 1774, vai acontecer um processo chamado de leis intoleráveis. Né? Essas leis intoleráveis, olha só, elas vão ser criadas pela coroa britânica com o principal objetivo de sanar as dívidas públicas. Sanar as dívidas públicas. Sanar as dívidas públicas basicamente por conta dos conflitos que houveram aí durante a Guerra dos Sete Anos. Então eles vão criar, por exemplo, a lei como a lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo. Se você quiser depois, eu vou colocar aqui no link da descrição uma matéria que vai descrever um pouquinho melhor sobre essas leis e como elas tinham efeito. Mas basicamente elas criavam taxações sobre produtos e criavam, por exemplo, monopólio. Isso é importante você entender, mas mais importante ainda é você entender que esse tipo de lei ele fazia parte de um processo de mercantilismo. Então, o que é o mercantilismo? O mercantilismo é o modelo econômico do absolutismo. Então, os países absolutistas, os povos absolutistas, eles utilizavam das táticas mercantilistas para poder se sobrepor sobre a economia dos outros países. Tá, bom, e aí? 1773 começa a festa do chá de Boston. Não, a festa do chá de Boston não é uma festa popular, um carnaval, uma maratona, nada disso. A festa do chá de Boston é um episódio que ficou muito conhecido porque os colonos, olha só que maluquice, esses caras se vestem de indígenas e eles entram nos navios, começam a pegar ali os produtos dos navios e eles começam simplesmente jogar esses produtos no mar. Não satisfeitos, eles colocam fogo nos navios. Eles ateiam fogo nos navios. Bom, a coroa britânica vai reagir a essa festa do chá de Boston
em um episódio que vai ser conhecido como o Massacre de Boston. Então, esse massacre vai ser extremamente importante para a reação dos colonos. E aí esses colonos eles vão reagir às leis coercitivas ou às leis intoleráveis, como vocês preferirem. E esses colonos eles vão se organizar em espécies de congressos, né? Então, o primeiro congresso extremamente importante vai acontecer no ano de 1774. Esse congresso é chamado de Congresso Continental da Filadélfia. Nesse primeiro congresso, é interessante vocês entenderem que existia uma frase, uma filosofia entre os colonos que era sem representação, sem taxação. O que significa? Se eles não poderiam ter representantes que pudessem defender as suas ideias, defender os seus interesses, não era justo que houvesse taxação sobre esses produtos. Mas esse primeiro congresso vai ter um tom bem conciliatório, assim, vai ser um tom bem ameno, assim, eles vão, de alguma maneira, eles vão só pedir a revogação. Vamos lembrar que nesse momento da história existia um movimento chamado Movimento Cartista também, que era muito interessante, em que eles mandavam cartas para os governantes, assim, para tipo, solicitar algumas coisas, e aí eles ficavam esperando o retorno, né, cara? Não tinha WhatsApp nessa época, mas o que é interessante a gente destacar é o que? É o rompimento, o primeiro movimento de fato que acontece, que se posiciona contra a coroa britânica, de alguma maneira. Bom, obviamente não dá resultado, né? Esse movimento pacífico não dá resultado, né? E aí vem o segundo Congresso Continental da Filadélfia, começa no finalzinho de 1775 e vai até metade de 1776. E aqui tem uma outra característica, logo de cara nesse processo vem um rompimento total com a Inglaterra e o início dos conflitos bélicos entre a colônia e a coroa. Esses conflitos bélicos, cara, eles vão se estender durante muitos anos, né? Mas é interessante que aqui surge a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela vai expressar um sentimento de oposição ao modelo absolutista. Eu quero utilizar aqui esse termo figuras e feitos para vocês entenderem mais ou menos o que significou isso. Por exemplo, o Thomas Jefferson ele vai ser responsável pela escrita da primeira Constituição dos Estados Unidos. Ele vai ser o cara responsável pela criação, inclusive, desse nome, Estados Unidos da América. O Benjamin Franklin ele vai ser enviado dos Estados Unidos para a Inglaterra, para a França, para poder negociar o apoio dos franceses, que demora muito para chegar, e o apoio dos franceses era até meio contraditório. Por quê? Porque os colonos estavam lutando contra o imperialismo, perdão, contra o Império Britânico, enquanto que os franceses também tinham possessões coloniais, os franceses também tinham domínios e mantinham esses domínios durante muitos anos, né? Mantiveram esses domínios. O George Washington, que posteriormente vai se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele começa como um comandante das tropas. Ele é um inglês e ele vai ser uma peça-chave, porque o George Washington ele vai enfrentar o maior exército e o exército mais treinado, mais bem treinado do mundo. Como diria a minha velha avó, não é pouca bosta, né, velho? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Esse cara vai enfrentar um exército mais bem treinado do mundo, a maior marinha do mundo, a maior potência econômica do mundo, é óbvio, vinha de um momento de fragilidade, mas ele vai enfrentar esses caras com o quê? O que ele tinha na mão? Ele tinha meia dúzia de caipira, velho. Assim, caipira no sentido de como os ingleses olhavam, né? O George Washington vai enfrentar as tropas do rei George. E o que é interessante destacar é que enquanto George Washington vai vislumbrar um novo mundo, no sentido de que é um mundo feito por repúblicas, estados nacionalistas, etc, etc, o George da Inglaterra ele vai representar o atraso, ele vai representar a coroa, ele vai representar o absolutismo, ele vai representar essa estrutura que existia já na Inglaterra há muito tempo. Bom,
O conflito vai se estender por longos e longos anos, né? Em 1781 vem ali uma vitória extremamente importante para os colonos, que é a vitória de Yorktown. Nessa vitória de Yorktown, os ingleses tomam uma derrota acachapante. Em 1783, 2 anos depois dessa derrota, os Estados Unidos fecham um acordo que eles cediam territórios na região das Antilhas e territórios na região do Senegal, né? Eles vão entregar tanto para a Espanha quanto para a Inglaterra esses territórios. E eles vão firmar um acordo que vai ser assinado, né, enfim, que vai ser assinado em Paris, chamado Tratado de Paris e tal. Mas o processo pós-independência é um processo bem traumático para os Estados Unidos. Vamos pensar aqui. No dia 4 de julho eles declaram a independência, mas no dia 5 de julho era um país falido, sem constituição, era um país sem mercado interno, era um país sem moeda, era um país que precisava ser inventado, tudo precisava ser refeito nos Estados Unidos. Então, o pós-independência dos Estados Unidos é um pós-independência bem complicado. E outra, esses primeiros anos de Estados Unidos, a gente não está falando de Estados Unidos, a gente está falando de estados, das 13 colônias. E essas 13 colônias, de alguma maneira, elas vão querer se separar. O que é que garante a continuidade dessas colônias unificadas é o trabalho desses 3 caras, o Hamilton, o Madison e o John Jay, que vão escrever o Federalista. Federalista vai ser uma série de artigos que eles vão lançar, que eles vão defender a República Unificada, eles vão defender o Poder Executivo como chefe de Estado, eles vão defender uma organização, eles vão fazer apontamentos econômicos. É um livro que vale a pena a gente se debruçar, vale a pena você ler. Vale a pena você tentar entender o que eles estão falando ali, para você entender o processo também de independência dos Estados Unidos, mas também não só de independência, mas por que os Estados Unidos não se ruíram, por que eles conseguiram se manter uma nação unificada, qual foi o processo que eles continuaram a partir daí. Não é só aqueles nomes que eu falei no início, mas esses 3 caras vão ter um papel fundamental dentro dessa defesa do poder executivo, dessa utilização dos princípios liberais de mercado, dessa ideia do federalismo, e basicamente esse federalismo que ele é uma pirâmide inversa, né? O que é muito interessante e muito expressivo para a época. Se você for pensar, os impérios eles funcionavam da seguinte maneira. Então, no topo lá você tem os nobres, depois você vai descendo essa pirâmide. E o que é interessante, quando você começa a olhar para o modelo federalista, essa pirâmide ela começa grande, com os municípios, depois você tem os estados, depois você tem a federação. Federação, na realidade, é uma junção de todas. Eu tinha colocado alguns textos aqui, mas de alguma maneira a gente não vai conseguir tratá-los de forma mais expressiva. E também dos princípios iluministas. Bom, se caso vocês quiserem se aprofundar melhor, a gente vai falar no finalzinho sobre esse aprofundamento. Antes, a gente vai deixar em um ponto a ver aqui nessa aula, que é o que falta resolver. Nesse momento de independência dos Estados Unidos, a escravidão é o que falta resolver. E aí a gente tem a escravidão nos Estados Unidos como uma marca muito grande das regiões do Sul, mas a ausência de direitos dos negros, uma marca histórica, uma mancha histórica no país. É importante destacar que os princípios iluministas, e isso a gente falou em aula presencial, os princípios iluministas, eles não são princípios que enxergam a igualdade social, mas a igualdade legal. E alguns princípios dos iluministas, nem todos são aptos a participarem desse Estado. Então, é importante destacar que uma parcela da sociedade vive em exclusão, né? E você tem ainda uma manutenção da escravidão nos estados do sul e um processo que vai demorar muitos e muitos anos. Inclusive, até hoje, você tem resquícios desse processo nos Estados Unidos. E é um item para discussão. Bom, para você se aprofundar, eu dou 2 dicas de filme. O primeiro filme, Mel Gibson, O Patriota. Se você pegar esse filme e você torcer ele assim, cara, vai sair sangue desse filme.
Como todo filme do Mel Gibson, é um filme extremamente sanguinário, violento, etc. Mas é um filme bacana, porque tem umas sacadas muito boas, né? Então, a primeira cena do filme, ela já começa ali com eles participando de um congresso e tal, e aí o menino sai, vamos participar da guerra, paraná, paraná. O Mel Gibson inicialmente não quer participar, e aí o filho mais velho dele, mano, assiste o filme, é da hora. Um outro filme um pouquinho mais antigo, e aí pelo tempo, eu acho que vocês não vão conseguir achar, mas é a Revolução com o Al Pacino, assim, que sempre faz filme de mafioso, né, e tal, ele vai fazer um filme da história norte-americana muito interessante. Peguei uma síntese do livro dos federalistas, isso aqui vai estar para você na descrição do vídeo, lá do jus.com, dá uma olhada também, ele vai falar um pouquinho sobre os federalistas e vai fazer contrapontos nesse texto. Mudanças que provocam as lutas de independência dos Estados Unidos, é um texto do Mundo Educação, texto para ensino fundamental, ensino básico, então dá para você ler bem tranquilo, e se você quiser se aprofundar, aí eu desafio você a fazer uma leitura desse livro aqui, que tem um peso histórico gigantesco, que é o Federalista, certo? Bom, pessoal, então, só para a gente recapitular rapidão, a gente falou sobre o processo de independência do século XVIII dos Estados Unidos e as influências nesse processo do que estava acontecendo dentro da Europa. A gente falou mais ou menos como a Inglaterra saiu da Guerra dos Sete Anos e como isso causou um processo de participação política maior. A gente falou dos colonos, né? A gente falou do controle econômico exercido pela Inglaterra sobre os Estados Unidos e como isso foi prejudicial nesse momento, principalmente depois do massacre de Boston. A gente falou do movimento separatista norte-americano, dos dois congressos da Filadélfia, o primeiro ali de 1774 e o segundo de 74 a 75, né? E por último, sobre a Constituição dos Estados Unidos e dos acordos que foram firmados em 1788. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Se você não entendeu, você pode voltar, eu vou estar disponível também no Hangout para vocês. Qualquer dúvida, me contate. E é isso aí. Obrigado. Cuidado, não saiam de casa, álcool em gel, tomar banho. Paraná. Falou, valeu.